Olá, muito boa tarde. Comunicar esperança e confiança no nosso tempo é o desafio proposto pelo Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que se assinala no próximo domingo, o dia 28 de maio. Hoje, em Lisboa, os jornalistas tomam contacto com esta mensagem, num encontro de que nos fala o jornalista Paulo Rocha, diretor da agência Eclésia. Está connosco também Paulo Santos, da Mediagate, para nos falar das oportunidades e desafios da comunicação, também na Igreja Católica. Muito boa tarde. Obrigado a ambos por estarem na companhia do programa Eclésia. Paulo Rocha, esta mensagem do Papa, hoje apresentada aos jornalistas, é já uma tradição, dias antes de se assinalar o Dia Mundial, distribuir, apresentar as linhas de força do que o Papa propõe. Sim, porque são de facto sempre linhas de força muito sugestivas, aquelas que o Papa vai propondo em cada ano e normalmente a dois níveis. A nível, enfim, mediático, porque o Papa inclui sempre nos seus documentos muitas indicações práticas para o exercício do jornalismo, para o trabalho dos profissionais nos vários setores dos média e também a outro nível, mais pastoral, diríamos, para enfim, a relação e a presença dos média nos vários setores da pastoral da Igreja. Advertindo sempre que são, sobretudo, oportunidades que estão em causa, que é preciso olhar para este setor como um setor nevrálgico do nosso agir, é o nosso ambiente de todos os dias, e daí temos que olhar de facto para as comunicações sociais como um parceiro do nosso dia-a-dia, seja no nosso exercício profissional, não só do jornalista, mas de qualquer pessoa, porque de facto tem sempre no ambiente tecnológico dos média enfim, o ambiente do seu dia-a-dia, seja também como um meio onde é necessário anunciar. E, de facto, esta mensagem do Papa vai muito por aí também, o anúncio, a boa notícia de que muito se fala no texto, tem sintonias muito grandes com essa boa notícia por excelência que é o Evangelho, e então são dois mundos que se encontram e que é preciso, de facto, rentabilizar o mais possível, e no bom sentido, porque boa nova do Evangelho e boa notícia que os média nos podem proporcionar, há que os pôr em contacto e em sintonia. E para contrariar um bocadinho as tendências atuais de que só as más notícias é que fazem a notícia. Exatamente. O Papa dilo especificamente que é preciso contrariar esse espiral das más notícias, na certeza de que não é só aí que está a atenção dos públicos. Os públicos, de facto, não precisam só de coisas más, negativas, para se prenderem aos média. Há muitas histórias positivas que fazem também a audiência. Há que, de facto, trabalhá-las com criatividade e, felizmente, existem também muitos bons exemplos de apostas em histórias positivas que passam nos nossos telejornais, que são publicadas nos jornais e nas rádios, e normalmente com mais destaque, com mais tempo de emissão. O que quer dizer que quando assim acontece é porque, de facto, há o retorno da audiência. Paulo Santos é diretor da Mediagate, uma agência de comunicação. Porquê esta excessiva centralidade dos meios de comunicação no difundir de más notícias e quase abafando as boas notícias? Há uma tendência para dizer que se faz aquilo que as audiências procuram consumir. Isto é um mercado e, portanto, nessa sequência, eventualmente, será esse o grande motivo. Eu acho é que as notícias são notícias e mesmo as que têm caráter mais negativo podem ser difundidas com um outro ponto de vista e podem significar esperança, como dizia o Paulo. Eu recordo-me que existe uma tentativa de autorregulação, de que se calhar esta mensagem do Papa pode ser um contributo fundamental e se nós formos autorregulados com consciência, podemos, numa situação tão dramática como um suicídio, começar a pensar em prevenir, em apresentar caminhos de apoio, etc., em vez de apresentar apenas a parte mórbida do resultado. Portanto, depende muito da perspectiva. Nós, nas agências, aquilo que, por exemplo, tentamos fazer é focar nas notícias que a quem servimos parece ser interessante difundir. E por isso procuramos sempre outros ângulos. Eu sou católico, portanto não consigo dissociar-me disso e, portanto, entendo perfeitamente este caminho e acho que sim, que podemos, perante qualquer facto, ser dramáticos e sangrar em absoluto o que se está a ser dito ou ser comedidos e isentos na forma de a comunicar e depois apresentar, de facto, uma esperança,
uma forma mais positiva de olhar para cada facto que difundimos. Paulo Rocha, o Papa sublinha isso também na mensagem. Ele diz que o excesso de notícias negativas retira a esperança às pessoas, coloca-as numa atitude de apatia, de desespero, de baixar os braços. Há aí um protagonismo também que se pede ao jornalista católico, àquele que alinha o seu exercício profissional, obviamente pelas regras da deontologia da profissão, mas também por linhas de valores que o levam a ser diferente também? E creio que sobretudo é preciso acentuar essas regras da deontologia. Elas chegam. Se o jornalista for cumprir as suas regras deontológicas, não precisa de ser católico para ser bom jornalista. Acho que bastam, de facto, essas regras. E há um exemplo, o Paulo Santos falava há pouco, de facto, deste acentuar ou não uma perspectiva ou outra. Eu creio que, enfim, eu nunca vi isso escrito, mas nós, felizmente, que não vemos os suicídios da ponte de 25 de Abril que acontecem. E se não vemos é porque os média se concertaram para não mostrar, porque estariam a provocar mais. Ora, são exemplos como estes que é necessário concretizar em mais setores para que, de facto, aquilo que aconteça não seja um espiral de violência, porque se nós vemos o espetáculo da violência, enfim, seremos induzidos também a ela. O mesmo se diga, por exemplo, dos incêndios, onde, de facto, também algum concerto entre os média faz com que as imagens que se mostram não sejam um espetáculo que um incêndio pode fazer crer, porque, de facto, há esta vertente muito pedagógica que os média têm que levar por diante. O Papa fala nesta expressão de quando nós vemos muita violência, muito mal, podem-se anestesiar as consciências e cair no desespero. É, de facto, isso que está em causa. É, de facto, nós sermos indiferentes ao próprio mal. E aí, voltando à tua pergunta, de facto, a deontologia creio que é suficiente. Claro que o ser católico, o que é que vai dar aqui? Vai dar a tal boa notícia que o Papa fala, que é a matriz cristã, a matriz do Evangelho com a qual se encara a vida, não é? Ao estilo de Jesus Cristo. Porque a boa notícia que se fala muito neste texto não é o querermos transformar aquilo que é mau em bom, o querer dizer que, enfim, ou ser ingênuos diante de alguma coisa que possa ser negativa, é apresentar uma proposta de vida que essa sim é que é a autêntica boa notícia, a que decorre do Evangelho. Hoje os jornalistas tomam contacto com esta mensagem, é isso, na Rádio Renascença, que irá acolher este encontro. É importante também para o Secretariado das Comunicações Sociais propor e difundir esta perspectiva do Papa neste Dia das Comunicações Sociais. É uma das suas apostas em cada ano, porque o secretariado de que é diretor, o Padre Américo Aguiar, tem estas dupla vertente de trabalho, uma mais dos meios de comunicação social, da comunicação, nomeadamente na Agência Eclésia e neste programa Eclésia também aqui na RTP2 e na Antena 1. Enfim, o de facto utilizar os média para difundir aquilo que é a proposta do Evangelho e aquilo que faz a Igreja Católica em Portugal. E depois esse contacto com os média e com os jornalistas. E esta ocasião do Dia Mundial das Comunicações Sociais é, sem dúvida, a mais propícia para, em cada ano, chegarmos junto dos profissionais dos média com mensagens novas, porque o Papa, a mensagem que vai escrevendo em cada ano é sempre nova, sempre com conteúdos muito relevantes, criando uma proximidade também crescente com todos os profissionais dos média. Paulo Santos, o cristianismo, de alguma forma, podemos olhá-lo assim também, é um dos mais antigos fenómenos de comunicação, bem-sucedido. Para um diretor de uma agência de comunicação, há hoje também ainda caminho a fazer por parte da Igreja, no sentido de aperfeiçoar a forma de comunicar com os homens, sabendo que a forma por excelência da Igreja comunicar com os homens e difundir a sua mensagem é através do seu testemunho de vida, não é? Mas hoje o mundo complexificou-se e também há novas plataformas comunicacionais e há aqui uma série de fatores que importa aproveitar, conjugar. Sim, nós tentamos criar aqui uma porta-estanque entre a comunicação, de como estamos a falar e a ver, e a comunicação comercial que vem da publicidade. Mas se nós analisarmos, por exemplo, a publicidade e formos recolher a sua essência, não há nada na publicidade que seja negativo. Só se realçam os aspectos positivos das coisas, porque são essas que vingam no consumidor. Portanto, eu tenho alguma dificuldade depois de entender porque é que teremos que ser tão mórbidos quando tratamos de coisas horríveis. É evidente que falar da Síria com beleza é difícil no momento em que atravessamos, mas falar, se calhar, reportando as experiências que os sírios depois têm a fugir, ou a sobreviver, ou a interajudar-se, conseguimos contribuir para uma resta de esperança que possa sair daí. Sendo que a notícia não é essa, é verdade. Mas nós procuramos sempre ângulos diferentes, exatamente porque a oferta de notícias é grande,
Nas redações há cada vez menos mão de obra, é também um facto, e, portanto, as pessoas precisam também de ser ajudadas. E nós temos que estudar para além do estudo. Nós acabamos as licenciaturas, os mestrados e os doutoramentos e depois deixamos de estudar. E isso não faz sentido. Faz sentido que procuremos sempre novas formas, criatividade. E como dizia o Paulo, se formos cuidadosos com a deontologia que existe, eventualmente seremos todos muito mais capazes de ser positivos para os factos, porque de facto não há necessidade, não há sequer vontade de alterar os factos, apenas focá-los e se calhar com perspectivas diferentes, porque é possível. Eu venho de Fátima. Tivemos, sei lá, 1.500 jornalistas e, na essência, todos estiveram a promover a visita do Papa. E depois houve equipas que promoveram outras coisas. Os escoteiros andaram à procura dos escoteiros e das suas vivências. As instituições religiosas fizeram-nos com os seus. A mancha do eu acredito era fabulosa. E, portanto, nós temos sempre vários pontos de vista. As pessoas, as experiências de cada uma delas, sempre superiores ao todo, porque são ditas na primeira pessoa e por isso têm mais relevo. É evidente que nós em televisão hoje também vivemos muito das experiências pessoais que são depois exponenciadas com programas de televisão com algum voyeurismo à mistura. Mas existem pessoas com histórias que são superiores a essas, na maior parte dos casos, têm muito mais valor e que nos arrastam, porque, repara, quando porventura uma história menos bela de alguém em concreto que está em dificuldade travada pelos nossos canais, há sempre alguém que cria um movimento de ajuda e de solução. Portanto, mesmo de uma coisa menos boa, vista por esta perspectiva, pode ser positiva. Em todo caso, acho que na Igreja, se calhar, Paulo Santos, nós temos um grande desafio, que é perceber, para além destes grandes acontecimentos como Fátima, onde tudo estava focado positivamente no acontecimento, como é que nós conseguimos, no dia-a-dia, fazer com que, por um lado, como é que nós podemos anunciar e comunicar criativamente a realidade do Evangelho. Por outro lado, como é que a Igreja, enfim, e as instituições, até de forma mais alargada, não são notícia só por aspectos, enfim, marginais, para não dizer negativos, não é? E aí creio que da parte da Igreja Católica, dos seus responsáveis, das suas lideranças, há um trabalho ainda a fazer para uma aproximação de dois mundos que são diferentes, que têm ritmos diferentes de presença e de resposta, mas cuja aproximação é imprescindível. Nomeadamente, às vezes notamos na Igreja, há muita gente a fazer a mesma coisa, na mesma área de atuação, e bem, mas depois falta, por vezes, um certo entrosamento, um certo trabalhar em conjunto. E aí, para um perito em comunicação, vê que há aqui caminho a fazer, mesmo dentro da própria Igreja, no sentido da conciliação de esforços, de não se perderem energias na duplicação das energias. E não só, até a afinar o tipo de comunicação que se faz. Obviamente que a comunicação depende sempre do comunicador. Existem, por exemplo, sacerdotes que, com o mesmo texto de Evangelho, conseguem fazer uma maravilha de comunicação para com uma Assembleia, com um entendimento fantástico, e outros que não. Não estão menos preparados do ponto de vista espiritual, seguramente, mas estão menos preparados do ponto de vista da comunicação. Isso faz com que, perante os mesmos factos e as mesmas histórias, cimentando o meu discurso, a Igreja precise, na minha opinião, de encontrar uma linguagem mais simples de comunicação para fora. E mais simples porque me parece que podemos segmentar, em targets, em alvos, segmentar os nossos discursos com o mesmo objetivo. E não é complicado. É muito difícil para alguém que não tenha estudos, uma linguagem muito erudita. Eventualmente, uma linguagem muito erudita é fundamental para disputar uma discussão intelectual. Está a dizer que a Igreja deve seguir o exemplo do Papa Francisco. Deve então. seguir o exemplo do Papa Francisco. E mais do que isso, deve escolher comunicadores e linhas de comunicação muito herméticas para fora. Porque há temas ainda difíceis de abordar para a Igreja. O Papa aborda-os com a maior das clarezas e das facilidades e determinações. O Papa é rígido, com um sorriso, que nós, se calhar, teremos que começar a descodificar algumas dificuldades que a Igreja certamente é confrontada, porque há investigação, ou porque simplesmente se inventam histórias, ou se abusam de outras. A Igreja, em vez de se silenciar, poderia tomar
postura de comunicação mais direcionada. Quando nós não comunicamos, deixamos que outros comuniquem por nós. Exatamente. Paulo Rocha, algo do que o Paulo Santos já estava aqui a referir é também uma matriz de atuação da Agência Eclésia nos últimos tempos, que é comunicar bem, de forma simples, tocar, nomeadamente os colegas de profissão, não é? Os outros jornalistas. Tem sido um bocadinho esta a tendência e a aposta da Agência Eclésia? Sim, tem sido uma aposta declarada, de facto, de comunicar com simplicidade, com linguagem que todos entendam. E, enfim, o objetivo é sempre o mesmo, dizemos nós internamente, que é, lendo, de facto, uma notícia da Agência Eclésia ou de outra notícia, não se encontrem diferenças no estilo de comunicação, na redação da notícia. E isto falando especificamente de uma agência de notícias. Porque, de facto, sentimos que é com esta descodificação da linguagem, com a simplicidade, com a proximidade ao tratamento dos temas, que de facto conseguimos estar mais presente e comunicar com todos, porque é esse o objetivo. E é uma distância também que se tem vindo a encurtar, esta do jornalista que aborda os temas da religião, outros jornalistas. Hoje há um grande recurso das redações à Agência Eclésia, há uma grande partilha de informação e de contacto, e muito diferente daquilo que era há 10 anos atrás. Sim, sim. Claro que nós também não embarcamos, enfim, em alguma euforia mediática em torno de assuntos polémicos que podem ser gerados por uma história que aconteceu num recanto, enfim. Não vamos imediatamente tomar posição sobre, sendo uma agência que tem um perfil editorial muito específico, porque é da Igreja Católica em Portugal, também não renunciamos à tomada de posição sobre qualquer tema, sendo ele uma tomada de posição das suas lideranças, da Igreja Católica em Portugal. Nós não estamos para tomar posição, para nos pronunciarmos numa perspectiva ou noutra sobre os acontecimentos, mas para dar conta, para dar notícias de quem tem o dever de se pronunciar. E aí sim, existe também essa proatividade da nossa parte, para que em momentos-chave em que percebemos que é muito oportuno, como dizia o Paulo Santos, de que exista o pronunciamento rígido com um sorriso, não era? Como faz o Papa Francisco. E aí sim é um grande caminho a fazer, de facto, para o conseguir, porque senão, enfim, não está ao alcance de todos. Mas há momentos em que esse pronunciamento é determinante. E aí nós, claro, vamos à procura dele, por percebermos que é um momento de comunicação que tem de acontecer. Muito recente ainda foi a experiência em Fátima com o Papa Francisco, uma grande operação mediática, muitos jornalistas ali presentes. Como é que foi também esta partilha de esforços, este trabalhar nestes dias, lado a lado com colegas de profissão, de outros países, inclusive? Muito sinceramente, e há pouco perguntavas ao Paulo Santos como é que se podem acontecer aqui mais parcerias também. Parece-me que foi um exemplo em que mais parcerias podiam ter acontecido para que a comunicação pudesse ser até mais eficaz. Eu acredito que foi uma ocasião em que todos os órgãos de comunicação social quiseram comunicar o seu melhor. No caso dos setores da Igreja Católica, acho que o trabalho foi feito isoladamente. E quanto a mim, negativamente para várias partes. E aí acho que desde o planeamento de toda a comunicação desta operação do Papa até a sua concretização deveria ter sido feita mais em conjunto, seja pelos organizadores da viagem, seja pelos órgãos que todos os dias trabalham nesse meio. E, portanto, deixá-los isolados neste momento acho que não sei se terá sido a melhor estratégia. Porque, enfim, eu acho que da nossa parte, a Agência Eclésia, planeamos e cumprimos aquilo que planeamos. Podemos dizer, estamos satisfeitos. Agora, teria sido uma ocasião excelente para ensaiar uma nova postura diante, de facto, das exigências que as plataformas multimédia nos estão a colocar. Nós aquilo que planeamos foi dar muita prioridade à imagem, onde, para além da redação ao minuto daquilo que ia acontecendo, que fizemos, como já fizemos noutras ocasiões, demos prioridade à imagem pela transmissão em direto nas plataformas digitais, por vídeos síntese daquilo que ia acontecendo hora a hora, e depois pela publicação de uma revista impressa com as imagens mais marcantes e as mensagens também do Papa. Enfim, acho que quisemos, sobretudo, fazer com que o que estava a acontecer em Fátima pudesse ser visto em qualquer parte do mundo na hora em que estava a acontecer, sabendo que na nossa madrugada em que estávamos a descansar, em muitos outros países, era a hora em que se procurava saber o que é que estaria a acontecer em Fátima, com o Papa lá presente, e por isso nós mantivemos o direto também durante toda a madrugada. E agora, sobretudo, é nós fazermos com que estes acontecimentos, que são vividos com muita emoção em direto, que continuem depois nas nossas vidas. Porque depois já existiram outros acontecimentos que fizeram esquecer o Papa imediatamente, no próprio dia. Há que recuperar, de facto, tudo aquilo que aconteceu.
Paulo Santos, o comunicar hoje em dia é algo importante, mas é algo que, fazendo esta comunicação com qualidade, é algo de que a Igreja não pode abdicar, não pode ignorar que há mecanismos e há formas de dilatar este testemunho daquilo que faz bem da forma mais eficaz possível. E aí há aprendizagens a fazer, não é? Sim, se nós pensarmos que o argumento do jornalista é quase sempre, corretamente, dizer que somos delegados da opinião pública, somos os intermediários entre todos os outros e a informação que prestamos, a Igreja faz todo sentido estar integrada aqui. É verdade que cada um, na expressão da sua espiritualidade, católica neste caso, no seu dia-a-dia, no seu trabalho, já ajuda a transmitir os valores que estão no Evangelho e a vivê-los. Mas a verdade é que se cumprirmos também o ato de fazer chegar a informação da forma mais correta, já estamos também a cumprir esse papel. E a Igreja é responsável por um conjunto de ordem na sociedade, do ponto de vista social e de tantos outros, que faz com que mesmo os órgãos que não são da Igreja, portanto, excluindo a Eclésia, por exemplo, todos os outros órgãos tenham em atenção a notícia que acontece gerida pela Igreja. Porque a mensagem, ou as mensagens, que se quisermos generalizar, do Evangelho, nós podemos traduzi-la nos atos, no dia-a-dia, na expressão, na forma como estamos entrosados na sociedade. E esta teoria que se pratica muito nos escuteiros, que é dar o exemplo, ensinar pelo exemplo, é muito mais relevante em qualquer área da nossa vida. Muito bem, Paulo Santos, Paulo Rocha, muito obrigado por terem estado hoje aqui no programa Eclésia, comunicar esperança e confiança no nosso tempo. A mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, hoje em destaque aqui no nosso programa. Eu recordo ainda que mais logo pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. É na Antena 1, quando forem 22h45. Tenha então uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.